Fala, rapaziada, como vocês estão? Tudo em ordem, rapaziada? Eu me chamo Wesley. Eu tenho um Vectra 2.4 16 válvulas, tá? Esse aqui é o mais completo. Tem teto solar, roda aro 17 e banco elétrico, tá? Então, rapaziada, é o seguinte. Como vocês sabem também, e como você não sabe, eu fiz o cabeçote do Vectra, mandei fazer o cabeçote do Vectra. Quando eu fiz, mandei fazer, o carro voltou para casa, o carro tava perfeito, tá? Mas assim que passou um dia, ou foi dois, estourou uma mangueira. E deu problema de novo. Estourou a mangueira assim que eu cheguei em casa, rapaziada. Tá? Eu cheguei, deu problema, estourou a mangueira. Fui levar o meu pai num amigo dele. Voltei para casa, quando eu cheguei em casa, o carro estourou essa mangueira e a água vazou todinha. Inclusive era água de radiador e aditivo. Perdi tudo, rapaziada. Tudo, tudo. Então o que aconteceu? Troquei essa mangueira, né? Depois que eu troquei a mangueira, o carro ainda começou a aquecer, né? Chegava na temperatura e passava no meio e descia. O mecânico veio aqui e constou que era bomba d'água. A bomba d'água tá com defeito, inclusive a bomba d'água já estava fazendo barulho, que você escutava o barulho, sabe? Da bomba d'água com defeito. Você pensa que é tensor, você pensa que é um monte de coisa, mas é bomba d'água, porque ela passa pela correia dentada. E o que aconteceu? O mecânico pegou, levou, né, em cima de um guincho, levou para lá, trocou, foi fazer os testes, andou com o carro e ele percebeu que a temperatura dele estava anormal, né? Estava anormal. O que aconteceu? Como eu falei para vocês, esse carro tinha sido feito o cabeçote e ele desmontou de novo para ver se era problema na junta de novo, que ela tinha quebrado entre a junta do cilindro ali, quebrou. Ele trocou, beleza. O que aconteceu? Deu passe no cabeçote, né? E trocou a junta, beleza. Aí o que aconteceu? Deu esse problema de novo de superaquecimento, foi levado de novo, ele desmontou para ver se era a junta que tinha quebrado de novo e não era a junta. O que foi feito? Ele pegou o cabeçote, mandou para uma cidade mais próxima daqui para fazer teste de trinca interna no cabeçote, que ele pensou que podia ser isso. Foi feito o teste, não tem trinca interna no cabeçote, né? Graças a Deus. Mas só que o bloco do motor, né? O cabeçote só aguenta mais uma retífica, só mais uma. E dependendo do que acontecer, se ele esquentar bastante, é outro bloco novo, tá, rapaziada? É outro bloco novo. O bloco novo deste carro no Mercado Livre tá 2.200, tá? E ainda você vai ter que gastar com a junta, tá? Que é mais uns 300 a 400 reais a junta. Fora a mão de obra do mecânico, né? Então o que foi feito? A junta tem umas medição. Tem o pico 1, 2 e 3. O 3 é quando o cabeçote está muito baixo. Foi colocado a junta pico 3. Colocou, fez os testes e o carro tá perfeito, tá? O carro tá normal, digamos assim. Perfeito é quando ele sai de fábrica, né? Foi feito isso, colocou, fez os testes, não superaqueceu, mas só que a temperatura dele já está diferente, né? O que está diferente? Antigamente, quando eu tava com esse carro sem ter feito o bloco, ele chegava quase no meio e descia a temperatura para um pouco abaixo de 1/4. Hoje, depois que foi feita o, o, o passe no cabeçote e trocada a junta, ele chega quase no meio e desce um pouco e depois volta de novo. Aí fica nesse passe. E outra, se você ficar muito tempo parado, tipo um exemplo, eu cheguei, estacionei e deixar o carro ligado lá bastante tempo, corre o risco dele subir um pouco a temperatura.
O mecânico falou que é normal por causa que o cabeçote está muito baixo, né? Para ficar zero tem que trocar o cabeçote, tem que botar um novo. E como vocês sabem, esse carro não é meu, é do meu pai, né? Porque foi assim, rapaziada. Na primeira vez foi gastado 3 mil e pouco para fazer. Só para fazer o repasse, trocar junto, essas coisas. Porque não afetou embaixo, né? No motor. Da parte de baixo do motor. Não afetou. Se tivesse afetado, ia ser muito mais caro. Ia gastar aí bem uns 10 mil brincando. Eu coloco aqui que uns 10, de 8 a 10 ia gastar no motor aí inteiro, tá? Porque ia ter que fazer um monte de coisa, ia ter que trocar o cabeçote, ia ter que ser um cabeçote novo. A parte de baixo ia ter que dar um passe ou, né, comprar outra parte de baixo também, comprar tudo novo, né? Podia ser bem caro aí, né? Aí foi feito isso. E a gente tá andando com o carro aí, mas é daquele jeito. De tanto você pegar o carro, você andar, você mandar arrumar e o carro dá problema, você fica desconfiado do carro. Você pensa que qualquer hora vai dar problema no carro, sabe? E eu tô assim. Eu ando com o carro, mas eu tô desconfiado dele. Porque até eu pegar confiança nele de novo, vocês sabem que é difícil, tá, rapaziada? E o nosso plano é o que? Nosso plano é vender o Vectra, tá? A gente vai vender o Vectra, beleza? E vamos trocar de um carro mais novo, né? Trocar num carro mais novo, trazer novidade para vocês também, tá? Eu sei que esse canal aqui foi feito, tem muita gente que tá aqui por causa do Vectra, mas só que aí, pessoal, eu já tô com mais de 7 anos com esse carro aqui, tá? 7 anos. E eu não tô reclamando dele não, porque eu já tô com mais de 7 anos e ele nunca deu problema no cabeçote. Sempre foi uma parte de enriquecimento. Mangueira, estoura, você vai lá, troca. O cano de retorno, aquele cano que vai de baixo ali do coletor, dá problema também. Você vai lá, troca, é fácil, tá? Eu passei muito tempo com esse carro aqui sem dar problema de enriquecimento. Assim que eu peguei ele, passei 3 dias com ele, o selo de trás estourou, tá? Estourou um selo, aí você troca tudo. A partir dali nunca mais deu problema no selo. Tem muitos anos que eu precisei trocar os selos desse carro. Agora sim, rapaziada, eu não sei, se eu não me engano, os selos é da parte de baixo do motor, certo? Posso estar enganado, mas pra mim é isso aí, certo? E não foi trocado mais o selo, né? E parte de arrefecimento não tinha dado problema nenhum mais. Aí a gente trocou tudo agora, as mangueiras trocou tudo. Estou, o radiador é o mais velho do carro, nunca foi trocado o radiador. Tinha quebrado o radiador, troquei o radiador, né? Como vocês sabem, eu troquei o radiador. Tá funcionando de boa, tá tranquilo. A temperatura dele tá assim, de parte de arrefecimento, não tá baixando água, tá tranquilo, tá? Só aconteceu isso aí no cabeçote, né? E agora se der mais um esquenta nele, se ferver, ele vai passar por outro, mas só que agora vai ter que comprar outro cabeçote. Se caso ele der problema de novo, é outro cabeçote, tá, rapaziada? E é isso aí, eu tô no plano de vender esse carro e eu vou vender esse carro, né? Vou vender ou vou trocar em outro, tá? E lembrando, eu sou daqui do Maranhão, tá? Você que estiver assistindo esse vídeo, se você quiser comprar o carro ou trocar em outro, estou à proposta, beleza? Que eu quero um carro mais novo, né? Um Celta, sei lá, um Fiat Uno, né? Porque para vocês que não sabem, eu moro no interior, tá, rapaziada? E é muito pouco a viagem que eu faço. A viagem que eu faço é daqui para a cidade, muitas vezes é uma vez por mês, 2 vezes por mês que eu vou lá. Só quando os meus filhos adoecem que eu tenho que levar no médico. Tirando isso aí, entendeu? Eu só faço essa viagem, eu não preciso de um carro desse aqui, no caso, tá? E a minha família é pequena, não é grande. É só eu, minha esposa, meus 2 filhos e meu pai. E raramente anda todo mundo junto. Raramente. Ou é eu e minha esposa, meus filhos, ou eu e meu pai. É raramente, tá? E esse carro aqui, ele bebe demais por conta dessa viaginha que eu faço, entendeu?
e bebe demais. E pra mim não compensa, tá, rapaziada? Não compensa. Pode ser que venha muita gente falando, agora que o carro estragou, você quer vender? Não, eu já tinha feito um vídeo falando que eu queria vender o Vectra antes desse problema no motor, tá? Queria vender antes desse problema no motor, certo? E amanhã eu tenho uma viagem para fazer com esse carro, mais ou menos uns 100 km aí que eu vou testar o carro mesmo, tá? Amanhã eu vou testar ele mesmo, vou pegar uma viagem boa aí com ele e ver o que acontece, mano. Não sei se eu vou chegar lá, não sei se eu vou voltar com ele. O intuito é ir voltar, né? De boa, tranquilo, com Deus. Mas se der problema é porque tinha que dar, certo? Aí ele vai voltar pro mecânico de novo, porque tem coisa que tá na garantia. Vai voltar para lá de novo. E se custar que tem que comprar um bloco, vai comprar um bloco, vou fazer o quê? Entendeu? Vai fazer o quê? Vai ficar sem o. Vai ficar sem? Vai deixar o carro parado mofando? Não, não tem jeito, né, rapaziada? Se o defeito dele for um bloco novo, tem que botar o bloco novo, né? Não sei como que vai fazer, mas tem. Entendeu, rapaziada? Então é isso, mano. Amanhã eu vou fazer uma viagem com o carro. Eu não sei se eu vou gravar pra vocês. Pode ser que eu grave, tá? Pode ser que eu grave pra vocês aí a viagem. Mas é isso. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta aqui o que vocês acham, que é muito importante para mim o comentário de vocês, tá? E é isso, fiquem com Deus. Fui.